Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 265. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Zacarias, dos capítulos 10 ao 14, mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso amado Pai, Senhor, Salvador, nosso Senhor, nosso Salvador, Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder sobre todas as pessoas, sobre todas as situações. Nós estamos aqui, Pai, diante de Ti com os nossos corações agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos juntos lendo a Tua Palavra, para que o Senhor, Pai, nos mostre, nos guie o que é certo para fazermos em nossas vidas com relação ao próximo, com relação à nossa família, com relação, Pai, a sermos luz neste mundo. Usa as nossas vidas para compartilhar a Tua Palavra com amor, com respeito e que nós possamos, Pai, estarmos com os nossos ouvidos atentos à Sua voz, ao Teu chamado, aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo neste momento nos ajude a entender Tua Palavra, nos traga entendimento, compreensão e sabedoria, para que tudo, Pai, seja feito para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Zacarias capítulo 10. O cuidado do Senhor por Judá. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acendem-se a minha ira e contra os líderes eu agitarei. Porque o Senhor dos Exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu brioso corcel na batalha. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim, eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor deles e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes, embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes. Eles se lembrarão de mim. Criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição, ferirei o mar revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Assíria será abatido, e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Zacarias capítulo 11. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu e as majestosas árvores foram devastadas. Agonizem carvalhos de Bazã, pois a floresta densa está sendo derrubada. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. 2 pastores. Assim diz o Senhor, o meu Deus, pastoreie o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o mataram e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico.
nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso não pouparei mais os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrarei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam aos que estão perecendo. E as que sobrarem comam a carne uma das outras. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa palavra era do Senhor. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me, senão não me paguem. Então eles me pagaram 30 moedas de prata. O Senhor, me disse: lance isto ao oleiro, o ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei a minha segunda vara, chamada união, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço cegue completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Zacarias capítulo 12. A destruição dos inimigos de Jerusalém. Esta é a palavra do Senhor para Israel, palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e transforma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem levantá-la se machucarão muito. Naquele dia, porém, em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco deles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, com que lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad e Rimon, no vale de Megido. Todo o país chorará, separadamente cada família com as suas mulheres chorará.
a família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com as suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres e todas as demais famílias com as suas mulheres. Zacarias capítulo 13. A eliminação dos profetas. Naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais os esfaquearão. Naquele dia todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não usará o manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar: que feridas são essas no seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. O pastor ferido e as ovelhas dispersas. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Zacarias capítulo 14. A vinda do reino do Senhor. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será reconquistada, ou melhor, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite. Porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e a metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será o rei de toda a terra, naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Eba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiver ainda em pé, seus olhos apodrecerão em órbitas e a sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei,
o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará escrito nas sinetas pendurada nos cavalos: separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos exércitos. Amém? Assim a gente termina o livro de Zacarias. Vamos agora entrar para o mini estudo bíblico. Em Zacarias 10, nós somos exortados a colocar nossas necessidades diante do Senhor nosso Deus. Neste texto, ele aborda especificamente a necessidade de chuva. Muitas partes do mundo sofrem com a falta de chuva, e muitas comunidades, quando clamam, pedem a Pedro, João ou qualquer outra entidade que lhes mandem chuva. Porém, apenas o Senhor Deus, que criou todas as coisas, tem poder e autoridade para suprir as nossas necessidades. Deus é o provedor do seu povo. A exortação no versículo 1 nos mostra que a fonte de bênçãos naturais, como as chuvas e plantas do campo, é o Senhor, não falsos pastores idólatras e enganosos. Como resultado do engano dos falsos profetas e adivinhos, o povo de Deus vagueia como ovelhas. Portanto, Deus anunciou que traria ira e julgamento sobre falsos pastores e vitória ao seu rebanho. O remédio para o engano da nação concentra-se na vinda do Messias, que é descrito de 4 maneiras neste capítulo: pedra angular, a estaca da tenda, o arco de batalha e o governante. Esses termos enfatizam a natureza forte, estável, vitoriosa e confiável do governo do Messias. Além de lutar, o Senhor capacitará o seu povo a vencer como homens poderosos. Sua presença os capacitará a serem vitoriosos. Nos versículos de 6 a 12, vemos que o Messias reunirá todo o Israel. Com isso, o alcance mundial desta profecia relacionada a Israel e a Judá e a atividade de Deus em favor do seu povo escolhido indicam que o reagrupamento final de Israel, pouco antes da segunda volta de Jesus, é anunciada. Deus anunciou que fortaleceria e libertaria todo Israel, versículos 6 e 7. No texto, vemos que José é mencionado, isso porque ele foi o pai de 2 grandes tribos do norte, Efraim e Manassés. Por causa da sua compaixão, eles serão restaurados e reunidos, com seus pecados perdoados e esquecidos. Daí a expressão como se eu nunca os tivesse rejeitado, desfrutando da comunhão com Deus. O nome da tribo do norte de Efraim às vezes era usado para o reino do norte, conforme se vê em Oséias 10, 6, por exemplo. Os israelitas ficarão alegres e alegres se regozijarão no Senhor, por causa das bênçãos de Deus sobre eles. No texto, nos versículos de 8 a 10, vemos que Israel será reunido da atual dispersão mundial. Seu reagrupamento será acompanhado por redenção e multiplicação. Do lado humano, seu retorno envolverá o fato de que eles se lembrarão de Deus. Do lado divino, Deus disse que os trarei de volta. Egito e Assíria são representativos de todos os países da dispersão de Israel. Gileade e Líbano provavelmente são nomeados para indicar as extensões norte e leste da ocupação de Israel na terra prometida a Abraão. Ao reunir Israel à terra, Deus removerá todos os obstáculos à restauração, retratados em termos da antiga libertação quando ele trouxe Israel através do mar em terra seca. Novamente, a Assíria e o Egito foram mencionados para representar todos os inimigos de Israel. A profecia termina com frase de abertura: eu os fortalecerei para que o comportamento de Israel seja em seu nome, isto é, que glorifique a Deus obedecendo-o.
Em Zacarias 11, vemos o Senhor Deus apresentando uma grave denúncia contra os pastores infiéis. A princípio, ele revela o seu cuidado com rebanhos e ovelhas destinadas a matanças. Há milhões, se não bilhões de pessoas sofrendo ao redor do mundo, perdidas sem esperança. A estas, o bondoso Deus envia uma mensagem de esperança. Eu me tornei pastor do rebanho destinado à matança, os oprimidos do rebanho. Então peguei 2 varas e chamei uma de favor e a outra de união, e com elas pastoreei o rebanho. Ou seja, o desejo de Deus é cuidar dos oprimidos e lhes oferecer favor e união. Esta lamentação dos versículos iniciais, dos versículos 1 e 3, que são o rugido dos leões, retrata a devastação prestes a acontecer porque o povo rejeitou o Messias como o verdadeiro e bom pastor. A linguagem é figurada, mas as referências aos cedros do Líbano, carvalhos de Bazã e a floresta do Jordão sugerem a devastação de toda a terra de Israel, de norte a sul, incluindo, é claro, seus habitantes. Todas as 3 áreas, Líbano, Bazã e Jordânia, eram muito florestadas. Os pastores lamentariam porque seus pastos seriam devastados. Até os leões que viviam nas densas florestas ao redor do Rio Jordão rugiam por causa da destruição de suas áreas de vida. A descrição geral da devastação deve ser tomada literalmente. Dos versículos 5 ao 7, na realidade do 4 ao 7, o rebanho foi destinado à matança. Nesta passagem difícil, mas messianicamente significativa, Zacarias foi dirigido por Deus para retratar o verdadeiro pastor Messias de Israel. No mesmo texto, Zacarias foi obrigado a retratar o pastor ímpio, apontando para o anticristo no fim dos tempos. Esse trecho foca a atenção na condição espiritual de Israel na época do ministério de Cristo e as consequências da sua rejeição de Cristo, o verdadeiro pastor. Deus disse a Zacarias apacentar o rebanho marcado para o abate. Pastar inclui não apenas alimentar, mas também dirigir e defender. A identidade dos 3 pastores rejeitados pelo verdadeiro pastor não é indicada. Muito provavelmente os pastores se referem a 3 tipos de líderes judeus: os profetas, guardiões da lei, sacerdotes e reis, os magistrados civis e todos inadequados. Intimamente ligada à rejeição dos 3 pastores está a rejeição do rebanho ao seu verdadeiro pastor, a quem eles detestavam. Uma palavra usada apenas aqui no Antigo Testamento que significa odiar até a ponto de náusea. O Messias, interpretado por Zacarias, repudiou seu papel como pastor. Eu não serei seu pastor. E ele entregou o rebanho à sua perdição, envolvendo opressão estrangeira. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo. E conflitos civis internos, e as que sobrarem comam a carne uma das outras. A aliança revogada, simbolizada pela quebra da vara chamada favor, foi feita com todas as nações, aparentemente para assegurar a proteção providencial de Deus a Israel. O desfavor divino sobre Israel, por causa da sua rejeição do verdadeiro pastor, resultou em uma cegueira espiritual e destruição e dispersão nacional. A avaliação de Israel do valor do verdadeiro pastor foi de 30 moedas de prata, o preço de indenização pago a um escravo chifrado por um boi, como nos mostra em Êxodo 21, versículo 32. A profecia mostra que as 30 moedas foram lançadas ao oleiro, que à época era considerada a profissão mais insignificante. Esta profecia foi cumprida na traição de Judas a Cristo, como nos mostra em Mateus 26, os versículos 14 ao 16. O profeta Zacarias então quebrou a segunda vara chamada união para retratar a dissolução da solidariedade nacional de Judá e Israel. Depois de rejeitar o verdadeiro pastor, o rebanho de Israel aceitará um pastor tolo e sem valor. Esta é a profecia do anticristo
do fim dos tempos, que fará exatamente o oposto de Cristo, o verdadeiro pastor. Zacarias foi chamado para representar um segundo papel profético, desta vez um pastor tolo. A palavra hebraica traduzida como tolo sugere uma pessoa que é um tolo grosseiro e endurecido. Este pastor não se preocupará com o rebanho e suas necessidades. Ele estará interessado apenas em seu próprio desejo. Em vez de defender o rebanho, o pastor insensato o destruirá. Assim, o pastor insensato é também um pastor inútil, que merece legitimamente a condenação pronunciada. O braço indica sua força e o olho a sua inteligência. Zacarias 12, o Deus de Israel promete ao seu povo que ele guardará dos inimigos que estão ao redor. Há muitas ameaças próximas a nós, das maneiras mais diversas. Elas expõem as nossas fraquezas e medos, nos levam a cometer erros. Mas a graça de Deus e o seu amor nos cercam. A promessa da palavra de Deus é esta: protegerei o povo de Judá. O futuro cerco de Jerusalém pelas nações é revelado através da palavra do Senhor, que é identificado como o grande protetor da sua criação. Esse poder onipotente do Senhor é mencionado para confirmar sua capacidade de cumprir a libertação predita nos versículos seguintes. Naquele dia, Deus destruirá os povos circunvizinhos que cercam Judá. Esse tempo refere-se à futura batalha do Armagedom, nos quais os exércitos das nações se reunirão contra Jerusalém. Algo que também pode ser visto em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16 e capítulo 19, versículo 19. Alguns pensam que Judá estará do lado das nações até que reconheçam que Deus está capacitando os habitantes de Jerusalém. Duas metáforas descrevem como Deus usará Jerusalém como uma taça para destruir as nações. Primeiro, Jerusalém será um copo vacilante. Esta figura profética descreve o julgamento divino. Segundo, Jerusalém será uma rocha imóvel. A derrota dos exércitos do Armagedom é assim comparada a um homem que bebe mais do que pode suportar ou tenta mover um peso mais pesado do que pode levantar. Aqueles que atacam Jerusalém o farão para sua própria ruína. A futura libertação de Judá pelo Senhor é descrita mais detalhadamente em termos não apenas da derrota das nações, mas também das vitórias, primeiro de Judá e depois de Jerusalém. O caos característico de uma derrota de cavalaria é aqui atribuído ao agir de Deus, Deus fará com que todos os cavalos entrem em pânico e todos os cavaleiros enlouqueçam, e os cavalos ficarão cegos. Os líderes de Judá reconhecerão pela fé a fonte divina do poder para a vitória, de modo que também serão encorajados a confiar em Deus para triunfar sobre seus inimigos. O futuro triunfo militar de Judá é descrito em dois símbolos, como um braseiro e uma pilha de lenha, como uma tocha acesa entre os feixes. Os exércitos das nações serão devastados rápida e completamente, enquanto Jerusalém observa segura em seu lugar. Em outros lugares, os inimigos de Judá são consumidos como restolho queimado pelo fogo. A prioridade da libertação de Judá sobre a de Jerusalém assegurará a unidade de toda a nação com os habitantes da capital. Deus protegerá Jerusalém como um escudo e também dará capacitação divina a todos os que moram em Jerusalém, do mais fraco ao maior. Essa capacitação será tão grande que o mais fraco, será um grande guerreiro como Davi. E os líderes da cidade receberão força sobre-humana. Alguns estudiosos acreditam que a referência à casa de Davi é uma referência pessoal a Cristo em sua segunda volta, mas isso não é provável, pois a casa de Davi nos versículos 10 e aparentemente se refere simplesmente aos líderes políticos de Israel. Então, no capítulo 12, versículo 9, é um resumo final sobre a derrota das nações reunidas contra Jerusalém. Tanto os líderes chamados aqui de a casa de Davi, quanto os plebeus, isto é, os habitantes de Jerusalém, serão objetos do derramamento do Espírito Divino e da graça e súplica
Esta é provavelmente uma referência ao Espírito Santo, assim chamado porque ele ministrará graciosamente a Israel em sua condição pecaminosa e a levará à súplica e arrependimento. Isso está escrito nos versículos 10 e 11. Assim, os israelitas receberam a capacitação divina para olharão para mim aqueles a quem traspassaram. Essa profecia evidentemente se refere à rejeição de Cristo como Deus encarnado e à crucificação, embora a palavra não se refira especificamente à crucificação. O olhar pode ser tanto a visão física quanto a visão espiritual, fé. Provavelmente se refere aqui a ambos, pois isso ocorrerá no segundo advento de Cristo, quando Israel reconhecerá seu Messias e se voltará para ele. O futuro pranto de Israel por seu Messias é comparado, em segundo lugar, ao choro no dia em que o piedoso rei Josias, a última esperança da nação decadente da Judéia, foi morto pelo faraó Neco II, em Haddad-Rimon, tradicionalmente identificada como uma aldeia parte de Jezreel, na planície de Megido. Podemos reler em 2 Crônicas, capítulo 35, dos versículos 20 ao 27. Assim, a grandeza do luto neste derramamento final do Espírito Santo pode ser comparada apenas ao choro de um indivíduo extremo e às catástrofes na liderança da nação. Os versículos 12 ao 14 retratam a universalidade e a intensidade do luto futuro da nação. Davi teve um filho chamado Natã e Levi teve um neto chamado Simei. Houve também um Natã que foi profeta no tempo de Davi. Assim, a menção da casa de Davi, a casa de Natã e a casa de Levi e o clã de Simei pode se referir ao arrependimento e culpa dos reis, profetas e sacerdotes. Ou se o Natã a que se refere é filho de Davi, então são especificadas apenas as famílias real e sacerdotal. A frase cada família por si só, com suas esposas à parte, parece indicar a individualidade e, portanto, a sinceridade do luto, em vez de uma mera conformidade exterior. Em Zacarias 13, o Senhor promete ao seu povo que dias melhores virão. É sempre muito bom vivermos nesta expectativa. A vida é sempre muito dura, cheia de muitas desilusões e dores, na maioria dos casos. Mas o Senhor Deus nos promete, por meio da sua palavra, que podemos viver a expectativa de que a vida pode ser melhor. Não precisamos ser pessoas amargas ou pessimistas. O bondoso Deus está disposto a nos dar prazer de viver. A expressão naquele dia, logo no começo do capítulo, ocorre 16 vezes nesses 3 últimos capítulos deste livro. Esse dia se refere ao futuro dia do Senhor. No dia da crucificação de Cristo, a fonte foi aberta potencialmente para todo Israel e o mundo inteiro. Na volta de Jesus Cristo, a fonte será aberta experimentalmente para os judeus. Esta limpeza espiritual da nação está associada em outras passagens da Escritura, com a regeneração espiritual de Israel e a inauguração da nova aliança, como, por exemplo, Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 ao 37. Você pode reler para relembrar. A casa de Davi é uma expressão usada na profecia para fazer referência aos líderes políticos e os habitantes de Jerusalém, incluindo todas as pessoas da terra que precisam de purificação. Os termos pecado e impureza podem se referir especificamente à idolatria, mas eles provavelmente têm um significado mais amplo. O Senhor anunciou sua intenção de acabar com os ídolos da terra, como lemos em Miqueias 5, dos versículos 13 ao 14. A idolatria perto do tempo da segunda volta de Jesus incluirá a adoração da imagem da besta no templo de Jerusalém. Apocalipse 13, versículo 4. Embora outros tipos de idolatria também estejam presentes. Apocalipse 9, versículo 20. Associada à extinção da idolatria, estará a extinção da falsa profecia, que inclui os falsos profetas humanos e o espírito sobre-humano de impureza, provavelmente para ser entendido como uma agência pessoal do mal, em contraste com o espírito da graça, que inspirará falsos profetas.
O estabelecimento da justiça fará com que os falsos profetas rejeitem todas as associações com o seu comércio profético. Eles renunciarão ao engano de usar o traje de um profeta. Alguns profetas verdadeiros usavam uma vestimenta de cabelo característica, como por exemplo Elias e mais tarde João Batista. Os falsos profetas mentirão sobre a origem das feridas ou cicatrizes em seus corpos. Essas cicatrizes, sem dúvida, serão de feridas auto-infligidas associadas à adoração de ídolos. Em contraste com os falsos profetas, lá no versículo 2 ao 6, o Senhor apresentou o seu verdadeiro profeta, o Messias, a quem ele chama de meu pastor. Os versículos 7 ao 9 destacam aspectos da profecia anterior, incluindo o sofrimento do Messias, o abandono das ovelhas e a restauração do relacionamento da aliança. Convocando o portador da espada para ferir o pastor, o Senhor indicou então as consequências. As ovelhas serão dispersas. Em sua crucificação, Jesus foi ferido conforme a profecia de Isaías 53, dos versículos 4 ao 10. Seus próprios discípulos o abandonaram como ovelhas dispersas, como lemos também em Mateus 26, versículo 31 e 56. A referência de Deus voltando a mão contra os pequeninos pode se referir a ele permitir as perseguições contra os cristãos judeus no livro de Atos. A dispersão das ovelhas também parece referir-se à dispersão da nação judaica, quando Jerusalém foi destruído pelos romanos, depois de Cristo 70, no ano 70. Assim como o Sermão das Oliveiras, profecias da dispersão da nação judaica, cumprida em 70 depois de Cristo, com aqueles a serem cumpridos na última metade do futuro período da tribulação, são mencionadas aqui. Assim, Zacarias, os versículos 8 e 9 do capítulo 13, provavelmente verá seu cumprimento final e completo na dispersão de Israel na tribulação, como nós podemos ler também em Apocalipse 12, versículos 6 e 7. O remanescente sobrevivente terá sido testado e purificado pelas perseguições na tribulação, bem como pelo julgamento de Deus sobre Israel vivo na segunda volta. Eles invocarão o nome do Senhor com fé e se tornarão uma nação restaurada. Paulo fala sobre isso em Romanos 11, versículos 26 e 27. Seu relacionamento renovado de aliança com o Senhor será refletido nas palavras de Deus. É o meu povo. E a resposta do povo, o Senhor é o meu Deus. E o último capítulo do livro de Zacarias, capítulo 14, o Senhor Deus anuncia o retorno triunfante do Messias de Israel como um rei divino. Assim revela o cumprimento dos salmos escatológicos, como o Salmo 93, 96, 97 e 99. Eles nos revelam o reino de Deus sobre a terra. Este reinado é conhecido em outras escrituras como o reinado pessoal do Messias no trono de Davi. Zacarias 14 avança desde a exploração inicial de Jerusalém perto da futura tribulação, passando pelo julgamento catastrófico sobre os exércitos gentios na segunda volta de Jesus e o estabelecimento do seu reino. O versículo 1 anuncia o saque de Jerusalém no dia do Senhor, um tema que ocorre muitas vezes no Antigo Testamento, em relação aos julgamentos severos no período da tribulação, bem como aqueles que acompanham o segundo advento, como aqui. O Novo Testamento deixa claro que a era também está incluída no dia do Senhor. A pilhagem que será dividida refere-se aos valores em Jerusalém que serão tomados e compartilhados pelos exércitos gentios no seu meio, ou seja, dentro da sua própria cidade. Isso fala da autoconfiança e a aparente segurança dos conquistadores. O cerco a Jerusalém por todas as nações, mencionados no versículo 2, é um estágio inicial do cerco pelo exército gentios, descrito em Zacarias 12, versículo 2 ao 9. Antes que os povos de Judá e Jerusalém sejam capacitados para a vitória e antes que o Senhor provoque a destruição dos exércitos gentios, a princípio obterão um gosto inicial mais curto da vitória em Jerusalém, incluindo as características típicas das conquistas descritas no versículo 2.
Após afirmar o fato da intervenção militar do Messias, lá nos versículos 4 e 5, Zacarias explicou os detalhes da sua realização. Começará com a aparição pessoal do Messias quando seus pés estiverem no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar de onde ele ascendeu, conforme lemos em Atos 1, versículos 11 e 12. Curiosamente, a glória de Deus, na visão de Ezequiel 11, versículo 23, partiu de Jerusalém em uma montanha ao leste da mesma. O aparente terremoto que dividirá o Monte das Oliveiras em dois, de leste a oeste, parece ser uma intervenção direta do divino rei. Formará um grande vale a leste de Jerusalém até Azel, um local desconhecido, através do qual o remanescente dos judeus fugirá. Este pode ser o vale de Josafá, mencionado por Joel, onde Deus julgará os gentios. O terremoto nos dias de Uzias é mencionado em Amós, capítulo 1, versículo 1, mas não nos livros históricos. Joséfo considerou isso um julgamento divino sobre Uzias por sua profanação no templo para assumir a função de sacerdote. Quando o Senhor voltar, ele será acompanhado por todos os santos, provavelmente anjos, bem como as almas dos remidos, como lemos em 1 Tessalonicenses 3,13. O único dia, sem dia ou noite, pode se referir ao dia real do retorno do Senhor, quando a escuridão celestial que acompanha os julgamentos divinos será substituída pela luz quando a noite chegar. Uma fonte perene de água, água viva em oposição à água de chuva, irromperá em Jerusalém, dividindo seu fluxo de água entre o Mar Oriental, o Mar Morto, e o Mar Ocidental, o Mediterrâneo. Esta grande torrente, durante todo o ano, aparentemente promoverá fertilidade insuperável em toda a terra. O Messias não apenas reinará como o rei de Israel, mas também como rei sobre toda a terra. Toda a terra de Judá será miraculosamente nivelada a um amplo vale como a Arabá, a planície baixo que se estende abaixo do Monte Hermon, descendo o vale do Rio Jordão e o Mar Morto até o Golfo de Acaba. Isso ajudará a tornar Jerusalém mais relevante, como a capital do grande rei. A menção dos portões da cidade indica toda a cidade. A porta de Benjamim pode ter sido perto da parte leste da muralha norte. O local do primeiro portão é desconhecido. O portão da esquina ficava na parede oeste e a torre de Ananel ficava na parede norte. Os lugares reais provavelmente ficavam ao sul da cidade. Nos versículos 12 ao 15, nós vemos o profeta Zacarias, que descreveu a segunda fase da invasão de Jerusalém pelos exércitos gentios dos últimos dias. Nesta fase, os exércitos gentios serão destruídos ao redor de Jerusalém. Nos versículos 16 ao 19, depois que Jerusalém se tornar segura e o reinado mundial do Messias for estabelecido, os sobreviventes de todas as nações irão adorar anualmente em Jerusalém. Os sobreviventes não são o remanescente judeu que foi disperso entre todas as nações, pois o remanescente judeu já terá sido reunido na terra na época da segunda volta de Jesus. Em vez disso, esses sobreviventes são de pessoal não militar daquelas nações cujos exércitos foram destruídos pelo Messias no ataque a Jerusalém. Os gentios irão para Jerusalém para adorar, mas não significa que eles se tornarão convertidos ao judaísmo, como nos tempos do Antigo Testamento. A adoração religiosa não será um judaísmo restaurado, mas uma ordem religiosa mundial recém-instituída, abrangendo judeus e gentios. Ele será centralizado em Jerusalém e incorporará algumas características idênticas ou semelhantes a certos aspectos da adoração no Antigo Testamento. Naquele dia, lá nos versículos 20 e 21, retrata que a santidade será a marca do milênio, seja na vida pública, na vida religiosa ou na vida privada.
Talvez o pensamento geral seja a remoção de uma dicotomia entre secular e sagrado. No Antigo Testamento, um cananeu tornou-se símbolo de qualquer cerimonialmente impura e ímpia. Assim, o livro profético de Zacarias, que começou com o chamado ao arrependimento, como vemos no capítulo 1, conclui com uma afirmação de que tudo será separado para o Senhor. Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso e Santo. Ele estabelecerá a santidade por todo o glorioso milênio. Que Deus abençoe vocês grandemente. Aqui terminamos o livro de Zacarias. No próximo áudio nós vamos começar com o livro de Esther. E eu te espero lá. Tchau, tchau.